Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse sabadão, um sábado, é claro, que promete e muito, meu amigo, na nossa colina histórica. Sábado de fechamento da preparação para a partida que estará acontecendo amanhã às 4 horas da tarde, dentro da Neoquímica Arena. Vasco e Corinthians se enfrentam pela 36ª rodada, ou aliás, 35ª rodada de Campeonato Brasileiro. E hoje, né, o Vasco vai aí até o CT Moacir Barbosa para fechar as atividades para esse grande clássico do futebol brasileiro. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês, até porque esse vídeo, perdão, vai envolver muito assunto técnico na nossa colina histórica. Rafael Paiva, que ainda é o comandante do nosso Cruz Maltino, mas é claro, todos que acompanham os noticiários do Vasco da Gama sabem muito bem qual é a situação do atual treinador e ela não é nada boa. Já está confirmado, Paiva não fica para 2025 e o Vasco já começa a procurar no mercado da bola alguns nomes olhando para o ano que vem. Mas enquanto isso, o Paiva segue no comando e a gente vai inclusive trazer aqui, caso o Vasco perca amanhã para o Corinthians, tenha mais um mau desempenho, qual poderá ser os passos do Cruz Maltino internamente, visando pelo menos uma estabilidade nesse comando até o final de 2024. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. Você aí terá pela frente um Acorda Vascão agitadíssimo, movimentadíssimo e cheio, é claro, de notícias do nosso Cruz Maltino para todos vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Esse daqui, ó, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, acima de tudo, é claro, né? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, já venha também fazer parte da nossa família aqui embaixo, apertando aí essa palavrinha inscreva-se, é rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento acima de tudo, né? Não é apenas para nos ajudar, mas é para que você fique sempre muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino através aqui das notícias e informações do canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão às 7, Fala Gigante por volta das 2 horas e o Boa Noite Gigante sempre na parte da noite. Show, Vascaíno? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar, é claro, logo do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui, porém, primeiramente, esse Acorda Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre treinador, sobre mudanças, falando sobre Brasileirão, porque ontem a gente teve aí, de fato, a última partida dessa 34ª rodada de Campeonato Brasileiro. Tivemos aí Fluminense e Fortaleza se enfrentando no estádio do Maracanã. E o Fluminense empatou, tá? O jogo terminou o placar de 2-2. Inclusive, abrindo um espacinho aqui no nosso canal, placar meio mandrake, tá? Porque quando o Fluminense vinha empatando a partida, o jogo já estava 2-2 nos minutos finais. Houve uma penalidade máxima, eu não vou dizer clara, porque para mim não é nada claro, é, é, é muito de árbitro para árbitro, né? É muito de critério. Só que o grande problema no futebol brasileiro é exatamente esse, o tal do critério. Eu já abro esse espaço aqui para falar sobre o que aconteceu na quinta-feira em São Januário. Não sei se vocês perceberam, mas eu me recusei a falar de arbitragem. Poderia ter falado? Poderia. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti do jogador do Internacional dentro da pequena área do Vasco da Gama. Ali é penalidade máxima. O Alan Patrick está com as mãos estendidas em um ato deliberado e se colocando em risco. Pênalti, claro. Não tem o que falar. Para mim, o Rocher ele faz falta no Verratti no lance que o Verratti perde o gol. O Verratti ele tá no controle da bola, o Rocher ele para o corpo, espera o contato acontece, é falta, passível de cartão vermelho. Mas eu resolvi não falar de arbitragem porque o Vasco desempenhou mal, então eu não queria ficar chorando. Mas a arbitragem ela errou em vários aspectos no jogo contra o Internacional na última quinta-feira. E ela vem errando. Fortaleza, ele teve um pênalti marcado contra, no caso, o próprio Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, no jogo contra a equipe do Palmeiras. Igual ao que aconteceu ontem no Maracanã. Mas ontem o pênalti, é claro, não foi marcado a favor do Fortaleza. O Thiago Silva empurra, eu não vou me recordar aqui o nome do rapaz, do jogador do Fortaleza, mas ele empurra o jogador do Fortaleza, um lance muito, muito pênalti,
e nada é marcado. Então, assim, o Fluminense ele se safa, fecha, né, essa rodada com um empate, conquista pelo menos de um pontinho, sai ali um pouquinho da zona da degola, né? O Fluminense hoje ele tem 38 pontos. Caso não conquistasse esse pontinho do empate, estaria com 37, com a mesma pontuação de Red Bull Bragantino e Criciúma, que hoje são as duas equipes que estão ali na zona do rebaixamento, né? Temos 4 equipes na zona, Atlético Goianiense e Cuiabá, esses dois acabou de citar. Porém, né, perdão, Atlético e Cuiabá já estão rebaixados. Ainda não matematicamente, mas a gente já sabe que dessa situação aí ambos não irão sair. Então, o Fluminense está nessa zona da degola, o Fluminense está perigando não cair. Fui dar uma olhada ontem nas próximas partidas do Fluminense. Os confrontos do Fluminense, todos eles são diretos. O Fluminense ainda vai enfrentar o Criciúma, o Fluminense ainda vai enfrentar o Cuiabá e o Fluminense ainda vai enfrentar o Atlético Paranaense e o Palmeiras para fechar o Brasileirão. São 2 jogos em casa e 2 jogos fora. O Fluminense tem chances reais de pagar a Série B do Campeonato Brasileiro e eu espero, eu quero e vou lutar. Vou lutar não, mas vou torcer o máximo que puder para que o Fluminense pague essa Série B do Brasileirão. Mas enfim, né? Vamos virar aqui um pouquinho a chave. A rodada terminou assim. O Vasco aí na 10ª colocação do Brasileirão com 43 pontos. Vendo essa frente o Corinthians com 44 pontos. Corinthians que será o adversário do Vasco da Gama amanhã. Amanhã, né, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, dentro da Neoquímica Arena em São Paulo, Vasco e Corinthians irão se enfrentar. Um jogo duro, um jogo perigoso, um jogo que é marcado por muitas coisas extracampo, situação de Emiliano e Ramon, uma rivalidade aflorada entre Corinthians e Vasco da Gama, uma rivalidade que até o primeiro turno desse Campeonato Brasileiro havia mais de 10 anos que o Vasco da Gama não conseguia vencer o Clube Paulista. Há um tabu gigante da Neoquímica Arena. O Vasco jamais venceu o Corinthians jogando dentro do seu estádio, jogando dentro da sua casa. Desde quando foi inaugurado, o Vasco jamais viu conquistar uma vitória jogando em São Paulo. Então, assim, são muitos tabus contra o Clube Paulista. E o Vasco, é claro, vai hoje a campo no CT Moacir Barbosa para fechar essa preparação olhando para esse grande desafio. É um desafio para o Vasco, por ser uma grande equipe, e é um desafio também, é claro, para o próprio técnico Rafael Paiva. O Paiva ele tem os seus dias contados no nosso Cruz Maltino, é importante lembrar aqui a vocês, o Paiva ele não fica no Vasco para 2025, isso já está confirmado, internamente o clima não é bom, internamente se entende que o Paiva não é um técnico, assim, no português é claro aqui, não é um técnico com carcaça para ficar no Vasco. Poderia ir para vários outros caminhos, mas a realidade é essa. O Paiva não é um técnico com carcaça. Desde o início, a diretoria do Pedrinho sempre foi muito receosa em manter o Paiva. Se houvesse uma confiança no trabalho do Rafael Paiva, lá atrás, quando o Paiva começou a mostrar os primeiros resultados, ali ele já teria sido efetivado, ali o Pedrinho já havia ido numa entrevista coletiva e dito, né, que confiava no treinador, e jamais isso aconteceu. Sempre quando perguntado sobre a situação do Paiva, o Pedrinho fugia da resposta. O Pedrinho dizia que ele não era efetivado, que estava ali, e se houvesse resultados bons, iria ir continuando. Então, assim, nunca foi a bola da vez dentro do Vasco da Gama o nome do Rafael Paiva. Então, se ele nunca foi a bola da vez, ele tinha que fazer muito para continuar. E fez. Levou o Vasco quase a uma Libertadores, levou o Vasco à semifinal de uma Copa do Brasil, mas hoje, meu amigo, o trabalho dele é ruim e a gente não pode tapar o sol com uma peneira. São 13 jogos, são apenas 2 vitórias, são 7 derrotas e são 4 empates. Esse trabalho não é bom. Esse trabalho não dá credibilidade alguma para que ele tenha uma manutenção para a temporada de 2025, independente do que já foi visto durante a temporada de 2024. O recorte dos últimos 13 jogos são simplesmente assustadores. E exatamente por conta disso, já que praticamente se definiu, Paiva não fica para 2025, o Vasco precisa ir ao mercado em busca de um novo nome. Vários nomes hoje estão no mercado, né? A gente vem falando muito sobre isso com vocês. Ontem, por exemplo, a gente teve a informação do Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, português, que esteve no Red Bull Bragantino na temporada de 2023 toda e também agora em grande parte da temporada de 2024. Informações é que nesse momento Pedro Caixinha está em território europeu, está em Portugal, retornou ao seu país, à sua casa, sua cidade natal, para tirar um período de descanso após a passagem atribulada, complicada, complexa e que terminou com uma demissão do Red Bull Bragantino. Informações até dadas pelo detetives vascaínos é que recentemente um contato
O Pedro Caixinha ele disse assim, olha, abre aspas, tenho sido abordado por vários jornalistas, mas não quero comentar nenhuma notícia ou possibilidade. Então, Pedro Caixinha ele já deixando muito bem claro, né, sobre essa situação aí relacionada à possibilidade de um desfecho com o Vasco no ano que vem. São muitos clubes que procuram o Pedro Caixinha. Recentemente, o próprio Santos procurou a tentativa de contratação do profissional, porém ela foi negada. O Santos, inclusive, já avançou pela contratação do técnico Cuca. Então, já vai se movimentando e a gente espera que o Vasco faça a mesma coisa, né? Algo muito legal no Santos. Por exemplo, a rodada de Série B do Brasileiro ela vai ser fechada apenas amanhã, no sábado. Mas o Santos ele já iniciou o seu processo de reformulação. Já demitiu o técnico Fábio Carille, já demitiu algumas peças no elenco, olhando para a temporada de 2025. Eu queria muito que o Vasco fizesse exatamente a mesma coisa. Não vai ficar com Paiva para 2025? Então já demite, traz um novo nome, faça com que ele conheça o elenco, tire as peças que não serão utilizadas, reformula esse grupo de uma vez por todas. Mas o Pedro Caixinha, mesmo sendo esse nome que já foi procurado, tá, por meio de intermediários, não é a única bolacha desse pacote de nomes cruzmaltinos. Informações aqui, além de Pedro Caixinha, alguns outros nomes também estão no radar da diretoria do Vasco da Gama. São eles aí, Fábio Carille, Tite e também Antônio Oliveira, nomes que estão livres no mercado após passagens por alguns clubes, né? O Fábio Carille conquistando o acesso à Série A do Brasileirão junto com o Santos, o Tite, técnico de seleção brasileira, que passou agora há pouco pelo Flamengo, uma passagem apagada, ruim, e também Antônio Oliveira, que passou pelo próprio Corinthians, que será o próximo adversário do Vasco da Gama também, com uma passagem bem apagada e bem ruim. Dentre esses quatro nomes, eu gosto muito do Pedro Caixinha. Eu acho que o Pedro Caixinha hoje é um nome que está acima do Antônio Oliveira, está acima do Fábio Carille e está acima também do próprio técnico Tite. Mas a ver as cenas dos próximos capítulos, a ver aí o que a dupla Pedrinho e Felipe irão fazer. E por que a gente indica aqui o nome do Felipe? Porque, meu amigo, é isso que irá acontecer, tá? Internamente se discute o seguinte: o Vasco ele vai enfrentar a equipe do Corinthians amanhã. É um jogo pegado, é um jogo duro, é um jogo difícil. O Corinthians é um grande adversário e vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. A possibilidade de derrota, infelizmente, ela é normal. Deixa eu só deixar o iPad aqui do lado, rapidinho. A gente estava informando vocês por meio dele. É um jogo muito complexo, é um jogo muito complicado. A possibilidade de volta a repetir de derrota é normal. E a possibilidade de uma queda do Vasco da Gama de rendimento daqui para frente é maior ainda. O Vasco entende que esse jogo de domingo ele vai ser primordial até para entender o que irá acontecer. Porque assim, o Vasco ele tem chance de uma Libertadores. Matematicamente tem totais condições. A gente viu aí agora há pouco a tabela do Campeonato Brasileiro. E se vocês não repararam, voltem um pouquinho o vídeo que vocês vão entender que realmente a possibilidade é muito real de uma Libertadores em 2025. Então, qual é a situação nesse momento? O Vasco tem 4 jogos. Se vencer os 4 jogos, o Vasco vai conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Se vencer o Corinthians, é o primeiro dos 4. Não tem lógica demitir o Paiva após uma vitória contra o Corinthians. Vencendo o Corinthians, o Vasco vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro ou do Atlético Goianiense em São Januário. Se vencer, vai para 2 vitórias. Muito provavelmente encerraria, né, essa sequência de 2 jogos já dentro do G7. Vencendo essas 2 equipes, indo para o terceiro jogo ou contra o Atlético Goianiense ou contra o Atlético Mineiro, caso haja uma vitória, o Vasco praticamente se confirma na Libertadores 25, então também não teria muito sentido para uma demissão do Paiva. O certo é, o Vasco vai empurrando com a barriga, o Vasco vai levando. O Paiva vence o Corinthians? Fica. O Paiva vence o próximo adversário? Fica. Enquanto der para ficar, ele vai ficar. Enquanto houver possibilidade matemática de uma classificação para a Libertadores, ele vai ficar ali. Agora, se chega domingo, chega amanhã, e o Vasco ele toma uma taca para o Corinthians, ele é amassado, ele é goleado, não tem muito sentido mais permanecer o Paiva na beirada de campo e fazer a manutenção do trabalho do treinador. Então, internamente, o que o Vasco hoje ele já entende que pode vir a acontecer. Caso se confirme uma vitória amanhã contra a equipe do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, a possibilidade é muito grande do Rafael Paiva ser demitido do cargo de técnico da equipe profissional e ser rebaixado, entre aspas, rebaixado para a equipe sub-20. Equipe que ele foi contratado. O Paiva ele é contratado lá no início do ano pelo diretor executivo Alexandre Matos para a parte técnico do sub-20. Porém, como houve um grande problema na parte técnicos do profissional, o Paiva acabou suprindo essa carência. Então, a possibilidade de acontecer isso é grande. Domingo,
Paiva é um nome muito bem quisto, tá? Internamente, com boas ideias, mas ainda sem uma casca para estar no profissional. Mas o Vasco gosta dele como profissional, gosta dele como treinador. Então perdeu o domingo pro Corinthians, vamos demitir, rebaixo para o sub-20, bota o técnico do sub-20 no sub-17 e coloca Felipe Maestro como interino até o final de 2024. Essa é a possibilidade de acontecer. Do Felipe, caso o Vasco perca para o Corinthians nesse próximo domingo, comandar a equipe, comandar o elenco cruzmaltino até o final de 24, para que logo após o término do Brasileirão, a cúpula cruzmaltina se junte, se una e busque realmente entender quem será o novo comandante do Vasco para os próximos anos. Esse é o planejamento, é isso que se vem comentando internamente. Concorda? Já imaginou? Felipe Maestro na beirada de campo do Vasco da Gama, será que, é muita loucura? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse sabadão, e já a gente vai estar de volta aí com o nosso Fala Gigante. Teremos também o Boa Noite Gigante hoje, porque não falta informação e notícia para todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.